Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal da Isa, um canal onde eu vou abordar muitos temas a respeito de nutrição, de vegetarianismo, alimentação saudável, prática, enfim, vários temas dentro da nutrição. Na verdade, para quem não me conhece, meu nome é Isa Chinel, eu sou nutricionista. Vou trazer todos esses temas a respeito da alimentação saudável. Essa live de hoje é uma live prática, porque eu vejo muitos questionamentos das pessoas com relação a não conseguir preparar suas próprias refeições. Elas associam isso de não conseguir preparar uma refeição à falta de saúde, ao ganho de peso e assim por diante. Então, eu resolvi trazer essa live prática hoje, onde eu quero, na verdade, junto, né, com vocês, preparar do zero uma refeição saudável. E nesse momento, nesse espaço de uma live, a gente vai conseguir preparar um cardápio bem legal, que cabe em qualquer refeição principal, almoço e janta. Na verdade, eu escolhi ingredientes muito corriqueiros do nosso dia a dia. Na verdade, a ideia é trazer variações, né, dentro desses ingredientes que a gente vai usar hoje, trazer variações de formas de preparo, né? Mas a ideia de hoje é fazer com vocês aqui essa preparação e mostrar, né, desmistificar como é fácil preparar uma refeição, né, saudável, né? E aí vou trazer também informações sobre por que eu estou usando determinados ingredientes. A gente não vai usar nada demais, a gente não precisa de nada, nenhum equipamento especial, a gente não precisa de nada, certo? Antes da gente começar realmente no pré-preparo, eu só vou passar umas dicas para quem realmente não sabe cozinhar, não tem a prática de cozinhar, enfim, se perde na cozinha. Algumas orientações práticas, né? Eu acho que para minimizar, inclusive, acidentes, né? Então, é legal ter uma tábua de cortar que ela tenha uma fixação boa, né? No caso aqui, a minha, ela tem laterais com borracha, mas se você não tiver uma tábua dessas, basta colocar um Perfex embaixo úmido para ela não ficar escorregando, para a gente ter a firmeza na hora de usar uma faca, né, e a tábua não ficar deslizando, e aí o risco de se cortar é grande, né, então isso é uma coisa que dá segurança, é importante. Outra coisa é não usar adereços, né, na cozinha, isso também é uma questão de minimizar acidentes, então anel, pulseira, enfim, muita coisa, porque além de você poder se enroscar e se machucar, você também pode levar uma certa contaminação para o alimento, né? Já que o anel, ele às vezes armazena ali algum tipo de bactéria ou resíduo e que acaba indo para o alimento. Então, pensando também na segurança alimentar. Bom, falando isso, a gente vai preparar hoje, o cardápio de hoje é um escondidinho de lentilha e mandioquinha, né? E a gente vai preparar uma salada colorida com uma maionese de abacate, né? Super simples, mas exatamente por ser simples que é interessante de pegar essas dicas e colocar em prática, porque não precisa ser nada demais, né? Mesmo sendo simples, requer alguns pré-preparos, né? A gente tem que se organizar e tal. Então, comprei os ingredientes certos, assim por diante. E também, como eu ia cozinhar uma lentilha, eu já deixei a lentilha de molho. A importância de deixar os grãos de molho para minimizar, enfim, desde formação de gases até para melhorar a biodisponibilidade dos nutrientes que esses alimentos têm, até para a gente ter uma melhor absorção e facilitar a digestão também, né? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de deixar sempre os grãos de molho. Essa lentilha eu deixei umas 6 horas de molho, né, na hora do almoço, mais ou menos, já eram umas 2 horas. E aí, no meio da tarde, troquei a água e a gente vai descartar essa água agora e vou lavar a lentilha, porque esse resíduo, né, essas substâncias antinutricionais, elas estão aqui nessa água e a gente tem que sempre lavar os grãos que a gente for cozinhar. Outro benefício de deixar de molho também é que
a gente cozinha muito rápido, né? Vocês vão ver que o cozimento é bem rápido da lentilha, ela fica macia bem rápido. E aí eu vou dando dicas, né, de a melhor hora de tirar a lentilha, enfim, tudo isso. Vou começar a deixar a lentilha cozinhando enquanto a gente continua com os outros pré-preparos, certo? Vou descartar aqui a água da lentilha, vou lavar. Com relação à quantidade, então eu separei na hora do almoço 150 gramas, 150 gramas de lentilha crua. Quanto que eu vou usar nessa receita? Que vai me contemplar uma quantidade legal de proteína, porque qual é a função da lentilha nessa receita? Fazer o papel da proteína de origem vegetal. E então, as perguntas que sempre surgem, tudo bem, eu vou substituir proteína animal por proteína vegetal, mas quanto? Qual é a relação, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, na verdade, a proporção individualizada de quanto de cada um deve consumir de proteína, a gente precisa fazer um cálculo, a gente mais ou menos estima 1 grama por quilo de peso. Então, por exemplo, se eu peso 70 quilos, eu preciso de 70 gramas de proteína para o meu dia, né? Então, só para vocês terem uma ideia, 200 gramas de lentilha cozida me fornece mais ou menos 13 gramas de proteína, né? E aí, gente, uma coisa que é interessante de ressaltar, que as leguminosas, de modo geral, além de terem aminoácidos, né, enfim, contemplarem a quantidade de aminoácidos legal e tal, também tem uma quantidade grande de carboidrato. Então, quando a gente for montar um prato, a dica aqui é ter mais leguminosa e menos carboidrato, né? Então, como fonte de carboidrato na nossa receita de hoje é a mandioquinha, que a gente vai cozinhar. Eu prefiro colocar na minha receita no meu prato mais lentilha e menos mandioquinha. Então, isso vai... Por que eu tô falando isso? Porque na hora da gente montar o nosso escondidinho, eu não preciso colocar muita mandioquinha. Ou na hora de eu montar meu prato, porque eu poderia só fazer um cozido de lentilha com mandioquinha cozida, eu coloco menos, né, menos quantidade de carboidrato e mais de lentilha ou de leguminosa, porque a leguminosa também tem carboidrato, né? Então, para a gente não ter esse desequilíbrio aí. Mas vamos lá, a gente vai conversando. O que eu tenho aqui na panela, na verdade, até em função da nossa live ter um tempo, eu já pré-aqueci aqui, ó, tá morninha, uma água. Só água, na verdade. Eu vou colocar folhinhas de louro, porque eu gosto, né? Não precisa colocar, mas quem gosta põe. E aqui a nossa lentilha já vai começar a cozinhar, porque a água já tá morna, mas não, né? Enfim, a gente não tem o tempo de esperar cozinhar. Como fonte de carboidrato, então, a gente vai colocar a mandioquinha. A gente vai cozinhar a mandioquinha na água. Poderia ser qualquer outro tubérculo. Nessa receita de fazer um escondidinho, um tubérculo, tipo, batata doce poderia ser uma batata inglesa, poderia ser uma mandioca, né? Então, qualquer tubérculo daria certo. Se eu quisesse simplesmente fazer um cozido de lentilha, tem uma receita bem legal que fica incrível. Cortar essa lentilha em cubinhos e quando cortar essa mandioquinha em cubinhos e quando a lentilha estiver quase pronta, né, quase no ponto de desligar, a gente incluiria essa mandioquinha. E aí a mandioquinha terminar de cozinhar junto com a lentilha. E aí eu posso brincar com especiarias, né? Já que tem uma característica um pouco mais oriental, enfim, mais levado para a culinária indiana. Vamos lá, então. O que eu vou fazer? Na verdade, eu vou cortar só. Cortar em pedaços grandes. Ali também eu tenho uma panela com água que já deixei esquentar um pouco essa água para a gente ganhar tempo, né? E aí eu vou colocar para ferver aqui na água. Enquanto fica fervendo, a gente vai adiantar as preparações frias. Na verdade, a gente vai
continuar. Na verdade, eu vou picar, porque eu vou fazer um refogado com tomate, onde eu vou colocar a lentilha e ela vai ser o recheio do meu escondidinho, certo? Então aqui eu vou cortar um tomate, né? Poderia ter deixado cortado, mas vamos lá. Cortar em quadradinhos, em cubinhos. E aí a gente vai continuar a fazer, a finalizar as preparações que vão acompanhar, né? Que vão acompanhar o nosso escondidinho e finalizar a nossa salada, certo? Quais as opções? Qualquer leguminosa poderia substituir a lentilha, poderia ser um grão de bico, um feijão branco também, enfim. Por quê, gente? Porque toda vez que eu for compor uma refeição, eu preciso pensar naquela distribuição dos grupos alimentares, né? Então, eu preciso ter um grupo, um alimento da fonte de proteína, preciso ter um alimento que me fornece energia, no caso, carboidrato, que aqui, no nosso caso, é a mandioquinha, e eu preciso ter o grupo regulador de vitaminas, minerais e fibras, que vai entrar, no nosso caso, uma salada. Então, se eu fosse transformar isso numa sopa, eu poderia fazer um creme de mandioquinha, colocar lentilha e servir com uma salada. Poderia servir só uma mandioquinha cozida com um cozido de lentilha, ou fazer como eu falei para vocês, ou, que fica muito bom também, fazer almôndegas de lentilha, né, e colocar um pouquinho de mandioquinha na massa, porque ela ajuda a dar liga, e assar essas almôndegas, ou assar como em formato de hambúrguer, ou grelhar e servir com uma salada. É assim, para vocês verem como é versátil. Eu escolhi esses dois ingredientes, mas como eu falei, a gente pode substituir por outra leguminosa, por outro tubérculo também, certo? Então vamos lá. Próximo passo que a gente vai fazer, eu vou, na verdade, né, é necessário, não é necessário, mas é uma dica que eu vou dar para vocês para a gente enriquecer as receitas de uma forma gostosa, né? Mas se você não tiver em casa, enfim, precisa ter isso na receita, não precisa. Mas uma dica que eu dou para vocês é de ter talvez um potinho dessa misturinha que eu vou fazer aqui e servir, né? Porque a gente enriquece as nossas preparações, desde preparações quentes quanto frias, ou eu posso jogar numa sopa, ou eu posso colocar por cima de uma salada. O que é isso, na verdade? Na verdade, é uma mistura de... Vou fazer tipo como se fosse uma farofinha de castanha do Pará, e essa farofa eu vou usar como se fosse um queijo parmesão por cima do meu escondidinho. Só que eu não preciso usar só como cobertura. Eu posso usar isso, como eu falei, por cima, servir um prato de sopa, põe por cima da sopa. Ah, eu quero fazer essa farofinha e jogar em cima da salada. Enfim, além de dar sabor, a gente está enriquecendo com nutrientes importantes, né? E é fonte de gordura boa. E fora que, quando a gente finaliza dessa forma, dá um resultado muito legal em termos de sabor, de aroma e tudo mais, certo? Então, o que a gente vai usar? Basicamente, um dentinho de alho, que já está picadinho aqui. Mais ou menos uma xícara de castanha do Pará, um pouquinho de sal, pouquinho, né? E, assim, opcional, super opcional, que também é uma forma de enriquecer as receitas de modo geral, é colocar levedura nutricional, né? Ela acaba tendo uma concentração, na verdade, as leveduras que a gente encontra no mercado, elas têm um teor, assim, interessante de vitamina B12, então é legal de colocar, mas ela, além de ela ajudar a enriquecer a receita, ela também ajuda no sabor, né? Ela tem um saborzinho bem sutil, bem leve, mas que lembra um pouquinho de leve, um pouco de queijo, né? Então, se você tiver acesso à levedura nutricional, aqui seria uma receita de você incluir, daria super certo, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente vai fazer uma farofinha, então é tipo dar um pulsar no processador, se você tiver um processador em casa, pulsar, porque eu quero que fique grânulos maiores de castanha, não virar uma farinha, né? Então, eu vou ligar aqui para vocês visualizarem.
Apertei um pulsar 2 vezes. Então vamos lá. Então, ó, fica uma farofa grossa, certo? E essa farofa a gente guarda num vidrinho na geladeira e vai usando várias preparações, várias. Na sopa, como eu comentei, por cima da salada, como cobertura de assados, certo? Então isso daqui vai fazer parte do nosso escondidinho. A gente vai fazer nosso molho nossa maionese de abacate, certo? Também é uma forma de levar nutriente para a salada, fica uma delícia, né? Se você fizer numa consistência bem firme, você pode usar como se fosse uma manteiga para colocar num sanduíche, alguma coisa assim, enrolar um rapidez, alguma coisa assim, fica bem legal. E é extremamente saudável, né? Vou fazer com meia polpa de abacate. E o resultado é muito incrível e é uma receita extremamente simples de se fazer, gente. Impressionante. O abacate é uma fruta incrível, né? É versátil, porque ele é relativamente neutro o sabor. A gente pode fazer preparações doces, preparações salgadas, né? Nesse caso, a gente vai fazer salgada. Vou colocar então um pouquinho de alho, para quem gosta, pode ser com alho, sem alho, enfim. Um pouco de sal, azeite. E vou colocar meio limão, uma certa acidez aqui. E para quem gosta, pode colocar um pouco de pimenta também. Não sei se eu já falei para vocês, mas é legal quando a gente vai pensar numa receita, a gente pensar na combinação dos sabores, né? O ácido, o salgado, o picante, o doce, o amargo, né? Então a gente pode colocar aqui tudo isso. Eu poderia colocar uma erva aqui também, pode ficar bem legal, para variar a finalização da receita. Então, basicamente é isso. Eu vou bater e depois que eu bater, eu vejo a consistência, se eu acho que precisa, se eu quero ela mais mole, eu posso adicionar algum líquido, uma água, alguma coisa assim, mas eu vou bater aqui e já mostro para vocês. Para mim, não precisa de água. Já vou mostrar para vocês a consistência. Ó, tá vendo? Uma consistência super bonita. Simplesmente abacate, azeite, limão e sal. Para quem gosta, pimenta. Muito bem, que mais? Então a gente vai agora dar continuidade no nosso recheio do escondidinho, que vai ser a base de lentilha. Basicamente, eu quero um recheio do meu escondidinho, ele mais seco, né? Não quero ele como se fosse um cozidão, assim, isso eu não quero. Então eu vou coar, né? Eu só vou pegar realmente a lentilha, sem a água de cozimento. Poderia ter feito esse processo com menos água, né? Eu teria aqui uma lentilha mais sequinha. Bom, então aqui eu tenho minha lentilha e agora eu vou finalizar o meu recheio. Basicamente, eu vou fazer agora um refogadinho de azeite, com alho, um pouquinho de cebola, ácido refogado. Deixa eu ver aqui como está a nossa mandioquinha.
Vai cozinhar mais um pouco ainda. Porque eu quero ela bem macia. Como eu vou transformar ela num purê assim, né? Eu quero ela bem macia. Assim, enquanto está aquecendo aqui e tal, o que eu queria passar para vocês, até como a nível de curiosidade, né? Eu até peguei e fiz uma tabelinha hoje à tarde, onde eu comparei as leguminosas, né, versus proteína animal, ou seja, carne e frango. Então, para vocês terem uma ideia, eu peguei sempre 200 gramas, porque é uma porção habitual, né, que as pessoas acabam ingerindo. Só para vocês terem uma ideia, comparando em termos de composição dessas proteínas, vegetal e animal. Então, por exemplo, a média, tanto do feijão cozido, lentilha ou grão de bico, a média dessas leguminosas, o grão de bico tem um pouquinho mais de caloria, porque ele é mais carboidrato, mas também tem mais proteína, é um grão maior, né? Dá uma média de 220 calorias, 200 gramas. 200 gramas de carne de carne de frango, né, 320 calorias, e uma contrafilé, que na verdade tem mais gordura, acaba sendo bem mais calórico, mais ou menos 500 calorias, tem muita gordura. E a gente então vamos ver a quantidade de nutrientes. Então, nas leguminosas, eu tenho uma média de carboidratos, lentilha é o que menos tem carboidrato, tem 16 gramas de carboidrato, feijão tem 30, grão de bico tem 55. As carnes não têm carboidrato, elas são simplesmente, as calorias que vêm da carne, elas são basicamente vindas de proteínas. E aí eu pego as proteínas das leguminosas, eu tenho uma média de 15 gramas, 200 gramas, que dá mais ou menos uma concha grande, uma concha e meia, mais ou menos, tem em média 15 gramas de proteína. Sabe quanto tem uma porção de carne dentro dessa média, tanto frango quanto boi? 60 gramas. E aí, olha só, gente, onde eu quero chegar com essa conversa? Além de toda essa distribuição, né, energética, em termos dos nutrientes, o que a gente tem de interessante? A gente tem fibras alimentares, que é a grande dificuldade das pessoas atingirem hoje, né, a necessidade mínima de 30 gramas. Então, nessa porção de leguminosas, por exemplo, eu atinjo já 15 gramas de fibras. Então, se eu como leguminosa 2 vezes por dia, eu já contemplo tudo isso. E claro que na proteína animal eu não tenho isso, né? O que mais que eu tenho de diferente? A gente está falando de planta, né? Então, planta tem fitoquímico, a gente tem, né, muitas coisas interessantes que as plantas fornecem, e as carnes vêm cheias de substâncias mais tóxicas, né? Então, vem aí carne com hormônio, né? Antibióticos, né? Em função dos animais receberem muitos medicamentos, enfim. As rações, né? Que também são bem complicadas hoje. Então, qualitativamente, existe uma diferença bem grande. Mas vamos falar de proteína, então, porque esse é o grande lance, né? Que as pessoas hoje super se preocupam e super valorizam a proteína. Então, se alguém, no dia, comer um filé, né, uma porção de proteína animal, ela já super contempla a necessidade dela proteica, mas ninguém faz isso hoje, né? Hoje as pessoas comem proteína o tempo todo. Então, existe um exagero, existe um consumo exagerado de proteína, e essa consequência tem levado as pessoas a ficarem doentes. Na verdade, eu fico redundante nesse assunto, porque é importante as pessoas entenderem que se quer continuar comendo animal, quer continuar comendo bicho, tudo bem, mas não precisa comer 2 vezes por dia, porque é demais. Isso não está fazendo bem para as pessoas. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Então, escolha uma refeição melhor na hora do almoço, porque na noite a digestão já é mais lenta, e tudo bem, come uma porção de proteína animal por dia, certo? Então, vamos lá, vamos voltar para a nossa receita, então, da nossa lentilha. Primeira coisa, eu vou só refogar, então, o tomate. Vou deixar refogar. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui na nossa mandioquinha, que já tá ótima. Então, a gente vai amassar a mandioquinha, né? Simplesmente assim.
Já vou colocar a lentilha aqui pra gente, pra já ir refogando junto, ganhar um sabor, né? Acho que agora já tá na hora de temperar, colocar um salzinho. Então eu gosto sempre de colocar o sal no final. Eu não coloquei sal em nenhuma etapa ainda, né? Para quem acompanha desde o começo, porque daí eu não perco a mão, né? E eu vou colocar um pouco de sal aqui, um pouco de sal aqui, então, e aí se eu coloco muito sal o tempo todo, no final eu perco a mão, né? Eu tô falando algumas, assim, são dicas para quem realmente não tem a habilidade na cozinha ainda. É interessante, talvez, prestar atenção nisso, né? Para não chegar no final da preparação e acabar tendo um resultado não tão legal, né? Vou deixar refogar só mais um pouquinho, porque já tá tudo bem cozidinho, né? Nossa lentilha. Então, basicamente, eu vou amassar aqui nossa mandioquinha. Muito fácil, né? Preciso fazer isso? Não. Quer servir mandioquinha com lentilha? Perfeito, pode ser uma opção mais prática. Mas, por exemplo, gente, né, vou dar outras dicas. O que eu posso fazer? Eu posso preparar um refratário grande, porcionar, né, assar e porcionar em pequenas marmitinhas. Eu já tenho minhas marmitas prontas. E agora eu vou finalizar o nosso purê de mandioquinha. Então, eu vou só dar uma douradinha no alho, um pouco de azeite também. E aí a gente tempera, enfim, nada muito especial. Para daí a gente montar. Eu tô com o forno já pré-aquecido, porque a gente vai, na verdade, montar nosso escondidinho e a gente vai pôr para assar mais para ganhar uma cor, né? Porque na verdade todos os elementos já estão cozidos, não precisa ficar cozinhando, é mais para ganhar uma cor mesmo. E aí basta um forno quente e aí a gente já tem esse resultado aí de uma cor legal, tá? Muito bem. Vou colocar um pouquinho de água para dar ficar um resultado mais liso, mais cremoso. Para dar uma hidratada aqui. Mas, basicamente é isso. E o sal, claro, né? Quem gosta pode colocar. Aqui talvez é uma hora de colocar até quando eu não coloquei nada, vocês viram que eu não coloquei nada de especial na lentilha, nenhuma erva, nem nada. Então, acho que nessa preparação cabe uma erva, talvez em alguma dessas preparações, ou eu ponho uma salsa no purê de mandioquinha, ou eu ponho, sei lá, um manjericão, né, na lentilha, enfim. Não trabalhei com nenhuma especiaria forte para não comprometer sabores, né? E por que eu estou falando isso? Porque é uma grande dúvida das pessoas como eu vou usar tudo isso. A gente vai falar sobre isso em outras lives também. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque de repente se empolgar e usar várias ervas, né, na mesma preparação, a gente acaba tendo choques de sabores, às vezes o resultado fica confuso, né? Ou também misturar muita especiaria e aí quer finalizar com uma erva, enfim, tem que entender um pouquinho. E eu acho que o grande segredo de usar essas ervas e especiarias, que eu acho que não tem que ter uma regra, na verdade, mas tem que ter bom senso, de usar, né? Elas são poderosas no sentido de realmente tem aromas e sabores fortes, né? Principalmente as desidratadas, elas são mais presentes, assim, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E as frescas a gente sempre coloca no final da preparação, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma salsa e eu vou colocar na lentilha para dar uma cor na lentilha, já que é o nosso prato principal. E aí eu vou misturar e aí a gente vai montar o nosso escondidinho, certo? Vamos lá. Então, eu só vou passar aqui um fiozinho de azeite, uma camada fina de purê de mandioquinha. Né? O prato principal, na verdade, é a lentilha.
Eu vou colocar a lentilha aqui por cima dessa mandioquinha e ela vai ficar como se fosse a base aqui do nosso... como se fosse a base aqui do nosso escondidinho. Eu vou pegar agora a nossa lentilha, pra, ó, como ela ficou bonita, simples e bonita. Põe por cima aqui, ajeito aqui tudo. E é o nosso prato principal e ela tem que estar bem presente. E aí, gente, então, mais uma vez falando, que eu já falei antes, né? E eu vejo isso muito, principalmente, né, quem resolve comercializar marmitas e tal, que a porção proteica ela é sempre meio pequena, assim, dentro do que a gente realmente precisa. Então, nada de economizar. Eu prefiro economizar no carboidrato, como eu falei, fazer uma camada fina agora de mandioquinha. Talvez eu nem use toda a mandioquinha, e aí tudo bem se eu não usar toda a mandioquinha, né? Então, gente, aí voltando para o papo da proteína, eu tenho... Se eu como 20 gramas de proteína no almoço, 20 gramas de proteína no jantar, né? E ainda nos intervalos eu coloco sementes, castanhas, né? Enfim, eu, dentro de uma refeição, dentro de um cardápio vegetariano, vegano, eu consigo contemplar, sim, a nossa necessidade proteica diária, certo? E aí, para finalizar nosso escondidinho, né? Olha, tá bem recheado, né? Eu vou colocar a nossa farofa de castanha de caju, castanha do Pará, para dar uma crocância e também uma cor, nutriente, sabor, aroma, enfim, né? Finalizar, acho que é legal, só para vocês verem. E eu vou pôr no forno para dourar. Muito bem. Prato principal tá pronto. O que a gente vai fazer agora? A nossa salada. Na verdade, para mim, a salada sempre é principal, porque vou mostrar para vocês o que seria adequado de a gente comer todos os dias nas refeições principais em termos de volume de salada. Claro que a gente pode brincar com hortaliças frescas e tudo mais, mas a ideia... Posso colocar cenourinha, tomatinho, enfim, posso ralar uma abobrinha que eu tenho aqui. Mas eu vou montar em termos de hortaliças, né? O que seria uma quantidade adequada e ideal, né? Porque eu vejo que as pessoas sempre falam, eu como salada, eu como, né? Às vezes nem um bolzinho desses, eu como 2 folhas. Aí também não resolve, né? Então, basicamente, vou montar uma salada aqui, certo? A gente fez o quê? O que vai ter na salada? A gente fez uma maionese de abacate, então a gente colocou uma fruta também na nossa refeição. Então, na verdade, só montando, né? Mas só para vocês entenderem, em termos de volume, quando eu mostro aquele modelo lá, esse daqui seria um prato ideal de salada, tipo, salada monstra, né? Como o meu amigo Jean fala. Por quê? Porque tem vários benefícios aqui. A minha porção de vegetais crus, né? É aí que eu posso brincar, posso colocar beterraba, pepino, rabanete, abobrinha, enfim. Posso enriquecer, fazer realmente uma porção legal, né? Porque, gente, além de ter todos os benefícios, né, de uma quantidade interessante de fibras e tudo mais, é muita vitamina e mineral. E aí, a sensação depois de a gente consumir tudo isso é de uma saciedade incrível. E aí você, com certeza, vai passar uma boa parte, um bom tempo, sem querer ficar beliscando. Esse é o ponto, né? Porque às vezes as pessoas comem, faz uma refeição modesta nessa parte, muito modesta, e precisam ficar comendo logo em seguida, comer de novo. Então isso não é legal. E aí o que eu queria mostrar, na verdade, não sei se vai dar tempo, a gente está com alguns minutinhos ainda, não sei se vai dar tempo, mas mostrar a proporção quando eu for montar
meu prato, por exemplo. Então, aqui viria o prato quente, né? Então, a gente coloca aqui uma porção, né? No caso, o carboidrato e a proteína. E aqui seria a parte de alimentos ricos em vitaminas, minerais. E claro, né, para a gente finalizar, comer assim é legal? Assim, é uma questão de gosto, né? Eu, tranquilo, como isso daqui numa boa, exatamente assim, sem tempero nenhum e tal. Mas se a gente colocar uma maionese de abacate, ou se a gente fizer um molho, um gengibre, colocar um vinagre balsâmico com azeite, né, colocar uma picância, poderia ter colocado uma picância aqui também, outra, né, eu coloquei pimenta, poderia colocar um gengibre, enfim, tudo isso para realmente tornar as receitas, né, de vegetais crus, que é o grande problema das pessoas, tornar isso prazeroso, né, tem que ser prazeroso. E uma outra dica que eu acho que é interessante de talvez vocês colocarem em prática para aumentar a ingestão de alimentos crus, transformar isso em, talvez, fazer sucos e vitaminas e smoothies de frutas e vegetais, e enfim. Bom, eu acho que a nossa vai demorar alguns minutos, talvez uns 5 minutos, ou talvez 10, para ficar douradinho. E é isso. E basicamente a proposta de hoje era, né, dentro desse nosso encontro, eu conseguir preparar do zero uma refeição saudável. E eu tenho certeza que mesmo quem não sabe cozinhar, que não tem habilidade na cozinha, consegue preparar refeições assim, certo? A proposta de hoje era mostrar que é possível e que é simples, que não precisa inventar, não precisa pegar receitas mirabolantes, não precisa comprar ingredientes especiais, não precisa um monte de coisa, né? Com o que a gente tem em casa, eu tenho certeza que com o que vocês têm aí em casa, a gente consegue fazer refeições muito legais. Deixa eu ver aqui como que tá. Tá ficando douradinho. Nossa, gente. Adivinha o que eu vou almoçar amanhã? Certo? Então, esse daqui eu escondidinho. Eu vou deixar mais uns minutinhos aqui para terminar de dar uma desidratada. A Daisy me perguntou se a maionese deve ser consumida no dia. Assim, Daisy, assim, no máximo no dia seguinte. Vamos supor que você fez essa porção, você não consome tudo hoje, amanhã você tem que terminar de consumir. Na verdade, o que acontece? A gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo qualidade, tanto sensorial quanto nutricional, né? Então a gente perde sabor, a gente perde coloração, né? Vai escurecendo e a gente perde nutriente, né? Então, ou faz uma quantidade menor para você consumir na hora ali, ou no máximo no dia seguinte, né? Mas assim, como eu comentei, não precisa ser para acompanhar uma salada. Você pode fazer como recheio de um wrap, eu quero fazer um wrap de vegetais e passar isso como se fosse uma pasta. Enfim, dá para a gente usar dessa forma aí, tá? Muito bem, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E enfim, a gente está aí semana que vem, todos os dias aí com à disposição, se surgir dúvidas, se vocês quiserem sugerir, né, temas, estou aberta para sugestões também. Certo, queridos? Muito obrigada, foi um prazer. E a gente se vê, então, semana que vem. Um beijo para todos. Tchau, tchau.